Começa o Campeonato Brasileiro para o Fluminense, aqui no Nordeste. Fluminense enfrenta hoje o Fortaleza na Arena Castelão, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. 38 rodadas, hoje é dia 29 de março, só vai acabar lá no dia 21 de dezembro. Tudo que você precisa saber sobre a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação. Sou tricolor de coração, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Hoje tem Fortaleza e Fluminense, jogo às 6h30 da tarde, ok? Nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor começa às 4h30 da tarde, já direto lá do Castelão. Então você vem com a gente, dá uma chance hoje para a nossa transmissão, sempre direto do estádio, trazendo todo aquele clima, bastidores, entrevistas, troca de ideias também com a galera local, enfim, tudo aquilo que você sabe é uma transmissão que você merece. Não tem delay, inclusive, né? Informações básicas sobre o jogo, como eu falei, 6h30 da tarde, transmissão em vídeo é lá no Premiere, você sabe o áudio aqui é com a gente. Jogo na Arena Castelão, jogo de número 30 entre Fluminense e Fortaleza, são 12 vitórias nossas, 8 empates e 9 derrotas. Jogando com o mando do Fortaleza, foram 17 jogos. E os números são bem parelhos, tá? 6 vitórias para ele, 7 pra gente, apenas 4 empates, 19 gols para cada lado. Ou seja, é um jogo bem imprevisível, né? Aqui no Castelão também. Bem, vamos lá. A gente estreando no Campeonato Brasileiro, então a gente não tem muito o que falar de tabela, a gente não tem muito o que falar diretamente, né, sobre o que já aconteceu no Brasileirão, mas a gente tem que falar sobre o que vai acontecer. Esse início de campeonato do Fluminense, ele é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente joga fora de casa contra o Fortaleza. Iniciar ganhando, ou iniciar até mesmo empatando, dependendo do roteiro do jogo, é importantíssimo. Mas iniciar esse Campeonato Brasileiro especificamente com 3 pontos aqui hoje em Fortaleza é excepcional, seria excepcional. Isso porque, tirando jogos de Sul-Americana e Copa do Brasil, a sequência do Fluminense em casa é Red Bull Bragantino, Santos, Vitória, Sport, Vasco e o Ceará, que deve ser um jogo adiado, mas vamos parar aqui pelo menos no Ceará, que são 6 jogos. São 6 jogos onde o Fluminense enfrenta times que, no início do campeonato, entram na minha projeção e na de praticamente todo mundo que eu vi fazendo projeções por aí, pensando na parte de baixo da tabela. Então são jogos que dentro de casa o Fluminense entra e a gente coloca lá na nossa tabelinha planejada uma obrigação de vitória. E por que você está falando isso de hoje o jogo é fora de casa, Gabriel? Porque esses 3 pontos aqui hoje contra um Fortaleza que está bem combalido, vem de uma sequência péssima dentro do ano, faz um ano até agora bem desagradável, 16 jogos, são 8 vitórias e 6 derrotas. E isso jogando um campeonato onde ele tem praticamente só um rival, que é o Ceará, que foi campeão cearense em cima dele, e jogando a Copa do Nordeste, onde um adversário de nível alto que ele enfrentou foi o Vitória, que ele perdeu, foi o Sport, que ele venceu fora de casa. Tirando esses 2 adversários que são de Série A, o Fortaleza só teve o Clássico Rei contra o Ceará. Foram 3 vezes e ele não ganhou nenhuma. Então a gente está falando aqui de um time que vem no início de ano péssimo. E a gente pode se aproveitar. Existem alguns jogos que, quando você projeta de início no campeonato, você às vezes não projeta nem ponto naquele jogo. Se você botar, por exemplo, sei lá, imaginar aqui, você vai enfrentar o Palmeiras em casa. Você fala, pô, um jogo difícil, dá pra ganhar, a gente tem ganhado do Palmeiras, mas é um jogo difícil. E aí, de repente, o Palmeiras tem um jogo importante de Libertadores, poupa o time todo, traz o time júnior pra cá, pro Rio. Se torna um jogo fácil. Então, os momentos de tabela acabam sendo importantes também no Brasileirão. E começar hoje aqui contra o Fortaleza, que vem muito mal, como eu falei, depois de ser vice-campeão seguido, né, do segundo ano seguido, para o rival, vindo de uma sequência de 3 derrotas e um empate, sendo que esse empate foi justamente quando ele perdeu o título, de uma fase inicial ruim de Copa do Nordeste. Tudo isso junto pode corroborar com uma vitória, coroar uma vitória do Fluminense aqui hoje no Castelão
e uma sequência depois de 5 vitórias, por exemplo, até o final desse primeiro período ali, até o Mundial, e fazer com que o Fluminense tenha só nos jogos gerais aí 18 pontos. E aí teria que buscar ponto no clássico contra o Botafogo, contra o Galo fora de casa, Juventude fora de casa, Internacional fora de casa, Corinthians fora de casa. O que viesse desses pontos já estaria aqui. Então é de suma importância começar bem. E por que também é importante começar bem para o nosso lado? Porque se eu falei do Fortaleza que foi vice para o rival, Fortaleza que vem de 4 jogos sem ganhar, a gente vem de 3. Parece que tá bem parecido, né? O treinador deles não é tão criticado porque o Vojvoda já está na 5ª temporada e eles sabem do que o Vojvoda é capaz. No nosso caso, o Mano Menezes só tem o respeito pelo ano passado. Chegou a engrenar 5 vitórias seguidas, chegou a engrenar 8 jogos sem perder, mas, obviamente, o nível dos adversários, assim como eu falei do Fortaleza, tem que falar do Fluminense também. O Fluminense até agora só pegou 5 jogos de times de Série A. Enfrentou um Botafogo em que a gente perdeu o jogo, o Botafogo que é o pior time da Série A em aproveitamento até agora, e a gente perdeu para o Botafogo, dominou o Vasco e ganhou, mas empatou 2 jogos contra o Flamengo sem praticamente ter chances de gol e perdeu um, tendo uma chance de gol na reta final do jogo praticamente. Então a gente até agora enfrentou 2 lados da tabela muito complicados. O Fortaleza tropeçou e acabou não indo tão bem, enfrentando a parte de baixo da tabela. A gente, quando pegou a parte de baixo, ganhou, quando pegou a parte de cima, perdeu. Então, o nosso campeonato também não está muito definido. E o Brasileirão tem a sua história própria também, né? É um campeonato que, às vezes, você projeta muito aqui no início, rola a bola, um time ganha, pega força, embaralha aí 7 vitórias seguidas. Como não lembrar, por exemplo, do Corinthians, recentemente, que era a famosa 4ª força, disparou para fazer o melhor primeiro turno da história até o ano passado. Aí, o Fluminense do ano passado, que era tido como um dos principais candidatos à vaga direta na Libertadores, começa fazendo um dos piores inícios de campeonatos brasileiros da história. Então, vamos com calma. Hoje começa uma nova jornada dentro desse campeonato brasileiro. Agora, quem vai participar dessa jornada? Quem são os principais jogadores do Fluminense para esse jogo? Qual é a escalação que o Mano Menezes vai colocar? Vai recuar? Tem lesão? Tem desfalque? Vamos falar disso agora na parte do Bola em Campo. Vamos lá, tá? A bola está em campo e a gente comenta sobre as prováveis escalações. A escalação do Fluminense, provável do Mano Menezes, e aí você tá vendo que tem algumas dúvidas, porque não vazou a escalação, né? Tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, e aí ao lado do Thiago Silva ou o Freitas ou o Ignacio, vou explicar já cada dúvida dessa daí. Na lateral esquerda não tem dúvida, é René. O Mano Menezes até pode surpreender, mas como o nome foi dito, né? Surpreender. É uma surpresa, a gente não fica adivinhando surpresa, né? Eu diria vou até corrigir a minha própria fala aqui, tá? Eu diria que ainda tem uma chance do Guga ser aqui também, tá? Acho que também rola uma dúvida aqui na torcida se é Guga ou Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas ou Ignacio, René. Martinelli titular, e aí vem as 2 dúvidas no meio de campo. Hércules vai jogar ao lado do Martinelli? Eu acho mais provável. O melhor Fluminense do ano até agora foi com Martinelli e Hércules. Lembrando, titular é o Otávio. Quer dizer, não é mais porque rompeu o tendão de Aquiles. Vai ficar aí pelo menos 6 meses fora. Então, o 5, que foi contratado para ser o 5 do Mano Menezes e ser o titular, já está fora depois de 6 jogos. Não joga mais. Nessa temporada, pelo menos, se jogar vai ser só na reta final do ano. Então o Martinelli deve voltar para a posição de camisa 5, porque a outra possibilidade, se não for Martinelli e Hércules, é o Bernal entrar e o Hércules seguir no banco, ser Martinelli e Bernal. Vejo poucas possibilidades disso acontecer, principalmente pelo fato de que o Mano Menezes até agora não utilizou muito o Facundo Bernal. Vamos ver, né? Eu apostaria no Martinelli e Hércules nesse jogo. Outro que é dúvida também é o Lima. O Mano Menezes declarou algumas vezes que o Lima seria o substituto ideal enquanto ele não tivesse Paulo Henrique e Ganso. Ele não tem o Ganso, não tem o Renato Augusto, tem o Lescano, mas que ainda não estreou. Acho pouco provável que o Mano Menezes, ainda mais não tendo tido contato com ele durante a data FIFA, né, o jogador estava com a seleção paraguaia, já escalha ele titular aqui no Castelão. Seria uma surpresa gigantesca. Então acho que ele vai ou de Lima por ali, que ele elogiou muito, mas não rendeu até agora no ano. Tudo bem, no último jogo estava voltando de lesão e tal, mas de qualquer maneira, até agora não mostrou que veio em 2025 Lima. Ou então ele vai de Kevin Serna e vai puxar o John Arias para o meio, numa posição que ele até rendeu mais do que a gente esperava dentro desse ano,
e colocaria o Serna para conter os avanços ali, principalmente do lado esquerdo da equipe do Fortaleza. Canóbio e Germancano indiscutivelmente titulares. Sobre a lateral direita, paira ainda a dúvida. Eu confesso que eu não sei quem deveria ser titular, tá? Acho que os dois estão fazendo um ano super nota 5. O Guga talvez tenha momentos melhores do que o Samuel Xavier, mas eu acho que o Samuel Xavier é um pouco mais regular. O Guga tem jogos muito ruins. Então, de fato, não tenho opinião, tá? Sobre a lateral direita hoje, não. Na zaga, essa dúvida aqui entre o Freitas e o Ignacio, acho que o Ignacio é bem titular. Mas, como eu tinha apurado lá atrás que o desejo do Mano Menezes era colocar o Freitas ao lado do René, ele achava que funcionava o René, funcionava um pouco melhor tendo o Freitas por ali, não me surpreenderia se o Freitas fosse escalado como titular, não. Sobre as outras duas dúvidas, eu já comentei. Provável time do Fortaleza, porque o Vojvoda muda o time constantemente, né? Como eu falei, vem de um início de ano muito ruim o Fortaleza, é decepcionante, é um time que pouquíssimo fez contra o Ceará na final do Campeonato Cearense. E assim, mas é um time que já soube suportar muita fase ruim, né? Vai lembrar 2022, quando o Fortaleza tinha a pior campanha da Série A, passou o primeiro turno inteiro praticamente na lanterna, e na Copa do Brasil fez um jogo duríssimo. A gente chegou a estar sendo eliminado no Maracanã pelo Fortaleza. Depois a gente acabou buscando empate e se classificando naquela Copa do Brasil. Então, enfim, né? O Leão não está morto, não. O provável time tem João Ricardo no gol, Eros Mancuso na lateral direita, Kusevich e Tite na zaga, Bruno Pacheco na lateral esquerda. O Diogo Barbosa é banco do Bruno Pacheco hoje. Lucas Sacha, Paul Fernandes, aquele mesmo, ex-Boca que jogou a final da Libertadores contra a gente. Além de Emanuel Martínez, também completando o meio de campo. Moisés numa ponta, Marinho na outra, Lucero, camisa 9, no comando de ataque. Obviamente que as posições não são exatamente essas, o time do Fortaleza se movimenta bastante, mas vale a gente só destacar, tá? Alguns números do nosso rival e números nossos. Artilheiro da equipe deles, até agora no ano, Juan Martín Lucero. 6 gols em 10 jogos como titular. Depois dele, o Pikachu, que está no banco, com 4 gols. Moisés, que deve ser titular com 4 gols. E o Renato Kaiser, com 3, que já saiu, está a caminho do Vitória. O Fortaleza tem alguns desfalques para o jogo. O Breno Lopes, atacante, está fora por lesão. O Tinga também, zagueiro, lateral direito, né, atua na área da defesa, também está fora. O Davi Luiz também está fora, ou seja, o Fortaleza perde muito na bola aérea, tá? Sem Tinga e sem Davi Luiz, além do Brites, que faz ali a zaga, a lateral direita, todos esses lesionados. O Fortaleza trouxe o Alanzinho, um atacante, já está registrado, deve ficar no banco, não jogou ainda pela a equipe do PC. Do nosso lado, os números que mais se destacam hoje são, obviamente, os de Germancano. 10 gols em 14 jogos, considerando ali os times da Série A. Eu não fiz o cálculo geral, tá? Fiz só da Série A. Ele é o artilheiro do ano, empatado com mais um jogador. A gente tem 10 gols em 12 jogos como titular até agora na temporada, se destacando também Canóbio, que tem 5, e o maior problema é esse. É que abaixo desses dois, meu amigo, você vai achar Keno, Serna e Arias com 2 gols. Falta gente para fazer gol no Fluminense hoje, ou fazer gol em grande quantidade. O Fluminense trouxe muitas opções para cá. Obviamente, Fuentes e Otávio são 2 que não viajaram. O Fluminense vai daqui direto para a Colômbia. E, claro, trouxe uma quantidade ali de jogadores já para poder também sair daqui e ir direto para Manizales, onde joga contra o Once Caldas. O Fluminense vai priorizar o Campeonato Brasileiro? A princípio não tem essa de priorizar, não. É poupar quem não tiver 100%, é poupar quem tiver com algum problema e manter ali o time, o melhor time que dê para jogar nesse início de temporada. Deixa eu falar aqui com vocês também sobre a KTO. Por quê? Porque estive dando umas olhadas nas odds para esse jogo e confesso que me deu mais uma animada do que uma desanimada, tá? A odd pro Fluminense vencer o Fortaleza, ou melhor, a odd pro Fluminense vencer o Fortaleza, ela até aparenta estar um pouquinho alta ali, ó. Se você vir aqui, ó, vier aqui no principal, na KTO, e olhar aqui o 3.2 é isso, fora de casa e tal. Só que a odd pro Fortaleza vencer o Fluminense é 2.4, tá? Também não está muito grande essa odd, não. O jogo está bem, né, bem certo ali o resultado. Tem o Odão lá na KTO, né? Fluminense vencer o jogo com um gol de Germancano, está pagando 8,75. Você botou R$5, vai voltar
quase R$50, mas eu fui numa combinação aqui, tá? Fui de um chute no gol, tá? Ele tem que acertar a meta do John Arias e o Fluminense fazendo um gol no jogo. Ou seja, se o John Arias fizer um gol, por exemplo, minha aposta já bateu. Ela seria uma aposta de 2,63, mas se torna uma aposta de 2,79, porque tem ali o ganho aumentado. Então eu vou aqui de R$10 nessa. Se der certo, eu ganho R$27,90. E vou de 5 no Odão também, porque é aquele dinheirinho que eu sei que eu posso perder, pode acontecer e tal, mas se eu ganhar também, entra quase 50 contos, então vou aproveitar essa também. Lembrando sempre para você, né? A KTO é um jogo para maiores de 18 anos e que, claro, você aí tem que jogar com responsabilidade. Aposte aquele dinheiro que você pode perder, um dinheiro reservado para isso. Não vai apostar o valor aí da tua prestação do carro, porque a tua chance de perder é muito maior que a de ganhar. Aposta não é investimento. A arbitragem da partida será feita por um árbitro desconhecido, tá? Rodrigo José Pereira de Lima. Ele já apitou 3 jogos do Fluminense, a derrota para o Grêmio em 2021, 2-1. A vitória contra o Santos também, em 2021 não, perdão. A vitória do Grêmio sobre a gente por 2-1 em 2023, tá? Lá atrás. Para mim, não foi um bom jogo dele. Pelo que eu me lembro, ele tem um pênalti para o Fluminense, bem claro que ele não dá. Mas isso é de memória aqui. No mesmo Brasileirão, ele também apitou o Fluminense 1-0 no Santos, aquele gol do Germancano na reta final, e o 2-1 contra o Red Bull Bragantino, que a gente faz 2-0 no primeiro tempo, enfim, e também nesses 2 jogos, confesso que não lembro de alguma questão com ele não. Ok? Então essa é a arbitragem do jogo, o José de Pernambuco. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, dar aquela moral pra nossa transmissão hoje. E vambora, cara. Brasileirão tá só começando. É Brasileirão, Sul-Americana, Brasileirão, Sul-Americana. Vamos na sequência. O importante é começar hoje bem e pontuando. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.